Olá, hoje vamos falar de direito constitucional e da dívida do nosso estado do Rio Grande do Sul. Meu convidado de hoje, natural de Uruguaiana, filho do seu João e da dona Maria Isabel, é formado em Direito com especialização em Direito Público. O marido da Denise atua nas áreas de Direito Previdenciário, Tributário e Relações de Trabalho e Contratuais com o Poder Público. O pai do Lucas é advogado militante em Direito Constitucional. Colecionador de quadrinhos, atualmente está envolvido no desenvolvimento de 3 livros. Administração Pública e a Gestão com Viés Ideológico, As Consequências, a perseguição de jornalistas por movimentos de esquerda e a mágica da dívida pública do Rio Grande do Sul. Hoje teremos uma conversa de peso com João Darzoni Júnior. Doutor, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, grato pela oportunidade. Os temas são polêmicos, né? Nada que em 3 horas e meia a gente não consiga fazer uma boa conversa sobre isso. Mas o tema polêmico mais interessante para mim é o colecionador de quadrinhos, porque eu não estou tendo tempo para ler mais. Quais são os seus quadrinhos favoritos? Cara, eu leio gibi agora aqui. Eu leio de tudo que tu imaginar. Eu sou fã da DC Comics, né? Colecionador inveterado, Marvel Comics também, mas nos últimos anos o meu filho de 14 me introduziu ao mangá. Opa. Então eu estou começando a ter boas histórias em mangás, né? E quadrinhos independentes, né? Eu falei recentemente com um rapaz daqui de Novo Hamburgo que faz quadrinhos com histórias da nossa região. Algo que até pouco tempo atrás não existia. Porto Alegre, cenário de um quadrinho futurístico, Isso para tu ter ideia, né? Uma das coisas que eu mais acho bacana é que o quadrinho é a linguagem universal. Se tu olhar as primeiras pinturas que tinham nas paredes das cavernas, tu já tinha mais ou menos uma formatação conceitual do que é o quadrinho, né? Tipo aqueles bonequinhos de pau espetando um bicho e tal. E o quadrinho, tu vai encontrar modalidades em todo mundo. Tu vai encontrar no Japão, tu vai encontrar na China, tu vai encontrar no Nordeste. No Nordeste tem um tipo de quadrinho que é contado, que é vendido nas feiras do padre... Artesanato, tudo. Tu vai para Argentina, cara, é a expressão máxima da liberdade de expressão, é o quadrinho. Né? Eu era fã na época de colégio do Asterix. Asterix, sim, ele tomava aquela fórmula para tomar poção mágica. O Asterix, cara, ele é uma grande influência, ele acabou influenciando vários personagens da ficção. Né? Um personagem bastante conhecido é o Homem-Formiga, né, da Marvel, que toma uma fórmula para encolher e tal. O conceito, segundo Stan Lee, foi o Asterix, que tomava na poção, né, na poçãozinha para dar força. Mas a minha inspiração, eu nunca fui muito da ficção científica, assim, acho que viver no Brasil já é uma ficção científica todo certeza. Dia, assim. E eu gostava muito dos quadrinhos mais nossos, assim, Disney, Turma da Mônica. Até hoje, de vez em quando em férias, eu vou lá e compro uma revistinha para dar uma, assim, dar uma desopilada. Mas a Turma da Mônica, eu gostava muito do Chico Bento. Também. Mas tem um personagem da Disney que até eu estou achando dificuldade de achar coisas para comprar, que é o Zé Carioca. O Zé Carioca é um personagem muito característico da Disney e cara, não tem como em algum ponto tu te identifica com o Zé Carioca. Entendeu? Ou seja, ele é a cara do povo brasileiro. Seja aqueles amigos meio vagabundo que ele tinha, entendeu? O tomador de cerveja, fã de feijoada, né? Ladrão de jaca. Cara, eu quando era adolescente, né, lá na minha terra, a gente tinha essa mania de comer fruta do pé do vizinho. Então tu não tinha alguma percepção, enquanto tu era moleque naquele tempo nosso, não se identificar com um desses personagens, né, tio? É bacana. Então o quadrinho... Me fala da tua Uruguaiana, hein? Por que veio parar aqui? Cara, isso foi um acidente de percurso, eu acho, né? Porque eu sou natural de Uruguaiana, meu pai tinha um mercado e minha mãe é professora de matemática. Né?
Meu avô era arrozeiro, né? E meu outro avô também tinha um mercadinho. Então era comércio, né? Só que Uruguaiana era uma cidade assim, tipo, que a gente não tinha pátio. Então a gente tinha cidade. Então a minha infância foi muito tranquila, né? Andava de bicicleta, ia de bicicleta pro colégio, era 6 quilômetros da minha casa, né? A gente jogava bolita. Então eu tive uma infância muito saudável, né? Cara, não tive assim problemas com violência, as coisas assim. Pelo contrário, eu me lembro da minha infância com muita alegria, muita satisfação, muita saudade. Até hoje mantenho um grupo de colégio aí, que é a Gurizada do Sul, grupo de WhatsApp aí, que permite a gente manter os contatos. O que aconteceu é que o mercado de trabalho no meu tempo lá, ele só tinha espaço para quem lidava com agricultura ou pecuária, né? Porque a cidade, basicamente, ela tem o seu PIB, a sua formação econômica era focado no agronegócio. Então, eu, por mais que vivesse no local, não tinha essa vocação, vamos dizer assim, agrícola, né? E aí achei por bem, por influência da minha mãe, tentar fazer engenharia, né? Aí eu fiz vestibular, né, na Federal de Santa Maria, por azar lá não passei, acabei passando em São Leopoldo, né? Unicinos que era referência. Unicinos que era referência, né? O melhor curso de engenharia civil na época era Unicinos, né? Até hoje, acho que é. E, bom, o meu pai, né, dizia para mim o seguinte, né? Cara, tu tá te matando aí, tua vocação é pro direito, cara. Não é? E aí no terceiro semestre eu estava tão estressado, eu tinha 2 amigos que faziam direito. Bah, João, tem que vir pro direito é legal, direito é legal. Ah, não tenho vocação para isso. E aí acabei fazendo a faculdade de Direito por influência do meu pai. Então, não, filho, faz, se tu não gostar, tu volta para engenharia, mas tu tem que experimentar. Aí foi uma das poucas vezes, como todo filho rebelde, ouviu o pai, né? Entendeu? Aí eu entrei para uma cadeira E deu certo. Acredito que tenha dado, né? E aí passei no vestibular, entrei para a faculdade. A primeira cadeira era Filosofia do Direito, que eu já pulei direto, como eu tinha feito o básico da engenharia, que era o mesmo o ensino tinha essa questão do básico, não sei se tem ainda, né? Que era tudo igual para todos os cursos. O básico, primeiro ciclo. Aí eu entrei para o Direito, cara, e me senti muito bem. Tive uma aula de Filosofia do Direito, né? Que meio que me abriu, porque como eu já era fã de quadrinhos, muita coisa me pareceu familiar também, né? Eu sempre fui um leitor voraz. E aquilo, de certa forma, me completou. E o direito, ele tem essa permeabilidade com outras áreas, né? Então, eu comecei a entender algumas coisas, assim, como eu tinha muita aptidão para cálculo, algumas áreas que foram abertas para mim nas cadeiras de introdução, tipo direito tributário, previdenciário, direito bancário, que depois eu tive o privilégio de estagiar com o professor Silvio Ronaldo de Moraes, que até o ano passado foi desembargador eleitoral. Eu fui estagiário dele durante muitos anos. Então, o direito, ele meio que completou esse lado da minha mãe que eu tinha da matemática. Então, eu comecei vamos dizer assim, a me sentir mais, vamos dizer assim, mais à vontade no habitat do direito do que na engenharia. Apesar de eu ter um pé nas exatas, né? Que as minhas Mas não dá para servir esses dois senhores não, aí, né? não, Exatas não, e humanas. Dá. É? Dá, porque a matemática, ela dá algumas, digamos assim, vetorizações de condutas também. A matemática tem uma parte dela que é análise combinatória, análise fatorial. Eu vou encher o saco das pessoas com esse assunto. Que tu trabalha com probabilidades. Perfeito. Né? E o direito, quando tu cria leis e quando tu cria princípios de conduta ou de ação humana, tu, de certa forma, trabalha com probabilidades. A normatividade do direito, ela também é baseada numa questão social, numa questão matemática de probabilidade, entendeu? Tu pega lá, por exemplo, algumas questões que envolvem hoje, tipo a Lei Geral de Processamento de Dados, tu vai pegar direito tributário, tu vai pegar direito financeiro, tu vai pegar uma série de direito previdenciário. Tu vai trabalhar com determinadas nuances da vida que se transformam em números, né? A própria vida hoje, no âmbito contratual, digital, ela tem essa nuance da matemática, entendeu? Então, tu vai avaliar, por exemplo,
condutas que vão gerar mais likes, condutas que vão gerar menos likes, mais visualizações, assuntos que vão... de certa forma, a matemática ela é uma linguagem universal também no direito. Tu vai encontrar no direito penal, por exemplo, situações que tu vai agravar a pena, diminuir pena, minorar, entende? A matemática ela faz parte de um processo natural de integração com o direito. Né? Dívidas, né? Passivos, ou seja, o direito também encontra matemática na linguagem contábil, né? Então, a matemática, de certa forma, ela está enraizada. Mas tu te encontra muito mais proximamente também dentro das relações sociais, e que o direito Sim. também permeia, tanto na organização do Estado, Sim. quanto na forma como seus entes se conversam, né? E o direito administrativo faz muito parte, o direito público está muito ligado à tua atuação também, e à tua área de estudo, Sim. de atuação e de preferência de estudo, assim. A gente está vivendo dias muito conflagrados, né? De discussão de retóricas, né? E de muitos pontos de interrogação sobre o futuro das nossas, do nosso país, né? Estamos gravando o programa nessa quinta-feira, vai ao ar nessa sexta-feira, no próximo domingo, eleições. O que tu está enxergando de todas esses discursos que a gente está vendo e de um grande problema de gestão de cada um dos nossos poderes da República? Te pergunto porque eu sei que tu é um cara que não foge da opinião. Né? O que eu vou te dizer assim? A gente tem uma situação muito interessante no Brasil, tá? Que é um processo, a gente está vendo um processo dinâmico da história acontecer em tempo real. Tá? Eu faço uma crítica, né, à sociedade brasileira no seguinte aspecto. Né? A gente talvez por uma raiz um pouco mais, digamos assim, um viés paternalista ou protecionista, o brasileiro ele deixou de exercer, pelo menos nos últimos 30 anos, a política, sem respeitar as opiniões diferentes. Entendeu? O que a gente está vendo né, o mundo ele evoluiu, né, com a ideia de controle do poder. Tá? Se tu olhar as grandes revoluções humanas aí que aconteceram nos últimos 2000 anos, o que nós vemos é o poder e a luta da sociedade em controlar o poder. Né? A gente vê a história da Revolução Francesa, o que a gente vê? A gente vê a tentativa de indivíduos controlarem o poder, né? De forma nele não ser usado de forma arbitrária, de não ser usado à força, de não respeitar o diferente, de não respeitar as necessidades humanas mais básicas. Então, os governos, de modo geral, as organizações humanas, elas são concebidas, né, em forma de exercício de poder e como esse poder vai ser controlado. No Brasil, né, e a história evoluiu, né, a gente criou conceitos tipo democracia, a gente criou os parlamentos, a gente criou os conselhos, ou seja, a humanidade se organiza, né, como fator evolutivo na forma em que todo mundo tem direito à opinião e todo mundo tem que ser respeitado pela sua opinião, desde que essa opinião não viole a dignidade humana, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido que a humanidade está caminhando. O Brasil, e nesse sentido, houveram revoluções, houveram guerras, né, visões de mundo tentaram ser impostas, outras nem tanto, outras sucumbiram no caminho. Várias ficaram no caminho, graças a Deus. E o direito, ele tenta, de certa forma, controlar isso. Né? A gente teve uma época no mundo em que a lei era obedecida de forma irrestrita e o resultado foi que pessoas foram para a Câmara de Gás em cumprimento da lei. Então o direito, de certa forma, ele sucumbiu ao arbítrio da força se tu considerar que a lei tem que ser um mandamento cumprido em qualquer circunstância. Né? E o direito e a sociedade evoluíram para tentar entender e tentar compreender que é necessário novos mecanismos de controle quando a lei não é o suficiente para que se passe por cima da vida humana, da necessidade humana, do respeito àqueles valores que todos cultuamos, religião, saúde. Então, as revoluções das civilizações modernas, elas
aconteceram num espaço de tempo muito grande. O Brasil, por ser um país relativamente novo no exercício da democracia, porque se a gente considerar que a gente teve uma história do século XX muito conturbada, a gente teve Era Vargas, teve o regime militar, tu teve um processo de impeachment, né, a Constituição brasileira, da forma como ela foi básica, ela tem apenas ela tem apenas, cara, se a gente começar a analisar, a Constituição tem 34 anos. 38, né? Ou seja, considerando o exercício da liberdade da democracia, isso é nada. Perto de Estados Unidos da América, perto de uma Espanha, perto de uma França. Né? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo o desenvolvimento desses conceitos liberdade, né, opinião, né, de garantias fundamentais, existência dos grupos vulneráveis, né, se conformando nessa realidade. Óbvio, né, que o desafio de fazer isso é dentro de uma regra constitucional que contemple aqueles valores que a gente entende sagrado: direito ao contraditório, ampla defesa, opinião, pensamento, liberdade de expressão. E eu acho que o Brasil está sendo testado para evoluir essas liberdades. Eu vejo, por exemplo, que se a gente considerar o discurso hegemônico político, a gente teve um discurso hegemônico de 88 para cá muito progressista, em função de que aquelas pessoas que tinham o discurso político dito de direita, elas usaram do arbítrio da força para impor sua forma de ver o mundo. Não dá para fugir que o regime militar, de certa forma, foi isso. Por outro lado, a gente viu o esticar da corda do excesso, digamos assim, de ação política sem considerar determinados valores que temos como sagrados. Legalidade, respeito à coisa pública, respeito aos costumes, opinião diferente. Então, o que a gente está vendo? Como tu teve um grupo de ideais, de pessoas, de ideias que ficaram suprimidas durante muitas décadas, se eu considerar a Constituição, nós estamos falando em 3 décadas. O que eu estou vendo nesse momento é o renascimento de um conceito que venha se opor em determinados pontos e segmentos da sociedade a um perfil político que existia até então. Tu acha que isso está desenvolvendo? Eu acho que isso está em pleno desenvolvimento. Só que tu fazer isso, tem que sempre lembrar o seguinte: os parâmetros legais existentes, eles levam em situações conhecidas. Tá bem. Tá? Então, quando tu faz a lei, o que tu prevê? Tu prevê aquelas hipóteses legais conhecidas. E quando tu está com a sociedade em pleno desenvolvimento social, econômico, político e tecnológico, cada dia que tu tem uma situação que foge desses parâmetros, tu está entrando para um passo desconhecido. Entra no imponderável. Tu entra no imponderável. Né? Então, por exemplo, assim, vamos colocar a seguinte situação, tipo, tirando a política, colocando na questão da Covid. Né? O que a gente teve? A gente teve uma situação extraordinária que jamais foi prevista em nenhum regulamento legal. E quando tu está fora de situações que não são previstas na lei, mesmo que tu considere as expressões estado de sítio, caso fortuito, força maior, estado de guerra, aquela situação específica ela não se enquadrava num conceito conhecido. Ela é imprevisível. Da mesma forma que tu não vai encontrar no ordenamento nenhum regulamento, acho que talvez os americanos tenham, mas no Brasil não tem. O que fazer quando cai um meteoro no centro de uma cidade? Ou quando tem uma erupção vulcânica na rua da praia? Tu não vai ter um regramento que tenha essa possibilidade de previsão. Então, a situação que o cidadão, que as instituições estão expostas, são justamente no imponderável. E aí, a gente se obriga a relatar os recentes escândalos políticos contemporâneos. Nós que somos um pouquinho mais experientes, nós vamos lembrar que em 89, 90, nós tivemos vários escândalos imponderáveis na política. O impeachment do Fernando Collor foi uma aula de imponderabilidades. Os anões do orçamento. As pessoas acham que os escândalos de hoje tem cada desculpa esfarrapada que jamais existiu. Não, nós tivemos outras. Nós tivemos um deputado que disse que ganhar na loteria 158 vezes era uma coisa que muito simples e muito possível, porque Deus ajudou ele. Então, entende? Então, tu tem a política e seus absurdos, elas são
parte do cotidiano nosso, né? Só que, recentemente, né, esses últimos escândalos contemporâneos, né, eles estão colocando no limite de funcionamento as instituições, né? Jamais alguém poderia imaginar, por exemplo, um escândalo da proporção do Mensalão, que foi uma coisa imponderável, em que pese para alguns mais cínicos e mais vividos, olha, isso não me surpreende, né? Tá? Mas isso, de certa forma, chocou parte do brasileiro, da sociedade brasileira, que achou aquilo um absurdo. E aí vem o futuro, o tempo passa, acontece, e aquele parâmetro de escândalo fica ampliado com outros novos escândalos, né? Que aí a gente pode até ter uma discussão conceitual se a Lava Jato é legítima ou não, mas o fato é que se mostrou que o parâmetro Mensalão ficou muito pequeno perto dos parâmetros do Petrolão, por exemplo. E isso, de certa forma, né, demonstrou para o brasileiro que não basta tu dar o controle por exercendo o voto. Isso mostrou para o brasileiro que ele também tem que assumir o controle. A questão é como eu vou assumir o controle, em quem eu vou votar, como votar. Poxa vida, a eleição de 2018 mostrou uma realidade interessante. Não adianta tu votar bem no presidente. O presidente, ele tem outras coisas que ele fica limitado à sua atuação, né, ao Congresso. Poxa, eu tenho que escolher melhor deputado. Agora as pessoas estão se dando conta, poxa, mas quem é esse cara aí que surgiu aí, que está fazendo essa lambança toda? Pô, o ministro Supremo. Tá, mas quem foi que nomeou? Foi fulano. Mas como que nomeou? Foi o Senado, porque chegou. Ou seja, o que está fazendo a discussão do sistema, a sua razoabilidade, a sua racionalidade e a sua moralidade, né, é que cada vez que a gente chega numa situação limite dessas, as soluções não aparecem. Surgem mais perguntas. Baita papo, e acho que é uma provocação que tu faz maravilhosa de que a gente está simplesmente amadurecendo como democracia. Com certeza. E sairemos disso melhores. Bom, daí é outro ponto que acho a gente que precisa sim. de mais umas 4h30 para conversar. Acho que sim. Acha que sim? Mas com certeza. Quero saber se a gente vai sair vivo dessa nossa questão no Rio Grande do Sul, da dívida do nosso estado. Vamos falar sobre isso? Vamos. Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Dr. João Darzoni. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O que você faz com os seus resíduos? Chame a Univale para o descarte de resíduos materiais no seu condomínio ou empresa. Papéis e papelões, plásticos em geral, vidro, metais, eletrônicos e óleos de fritura devem ser reutilizados. São mais de 60 cooperados realizando a gestão e triagem de materiais recicláveis, enfardamento e comercialização nas cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Apoie a Univale em seu modelo sustentável, garantindo oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental, através do descarte correto e da reciclagem. Univale. Repense, reduza, recicle. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição.
volta para uma conversa de peso, hoje recebendo advogado especialista em direito constitucional, em direito público, entre áreas de atuação como direito previdenciário também, o Dr. João Darzoni. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau, de 21 a 23 de novembro, no Serra Parque, em Gramado, o mundo do calçado se encontra na Zero Grau, e o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. Doutor, depois de uma aula expositiva no nosso primeiro bloco, quero te pedir uma nova aula de outra pauta que nos é muito cara no nosso Rio Grande do Sul, que há muito tempo nos impede de encaminhar para frente como gaúchos, né? Talvez a gente sofra agora os reflexos de más administrações de 50 e tantos anos, que criaram um Estado talvez com maior educação, maior desenvolvimento humano do Brasil, mas também com um passivo gigantesco em todas as áreas, inclusive nas suas relações, né, no nosso ativo previdenciário, gigantesco, né? A dívida do Rio Grande do Sul é essa pauta que volta e meia vem como um fantasma nos perturbar, que inviabilizou governos anteriores, que provocou com que o nosso Estado fosse buscando subterfúgios pouco inteligentes para resolver o problema, simplesmente abrindo novos buracos. Mas aí chega Sartori, não tem escolha, Eduardo Leite faz as suas escolhas. Qual é o tamanho desse problema e qual é a realidade desse problema? Ele está real ou ele está superado? Existe essa dívida, doutor? Vou tentar te explicar. Assim, o conhecimento que eu tenho sobre essa questão vem da circunstância que, em 2010, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Por quê? Tá. Eu sou um dos advogados que assina a petição e que gerencia esse processo no Supremo Tribunal Federal, representando a OAB, junto com o Dr. Paulo Caliendo e o Dr. Ricardo Hermani. Tá? Somos mais o Dr. Rodrigo Machado. Então, nós estamos fazendo esse questionamento Supremo desde o ano de 2012. O que eu vou te relatar aqui são com base nos dados que existem nos processos judiciais, né, que é a ação civil originária 2059, que hoje está sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Bom, primeiro nós temos que questionar e levar em consideração a circunstância da dívida. A dívida do Estado do Rio Grande do Sul, ela foi constituída entre União Federal e Estado do Rio Grande do Sul no ano 97. Então, governadora era do governador Antônio Brito. Ela, na verdade, ela é uma aglutinação de vários passivos que existiam que impediam o Rio Grande do Sul de fazer a privatização de vários eixos estratégicos, né? Telefonia, energia e setor financeiro. Tá? Então, o que aconteceu? Existia um passivo existia um passivo do próprio Estado também, uma dívida que era decorrente de passivos de déficits orçamentários, né, já de 20 anos, e que no somatório dava em conta uma quantia de 9,8 bilhões de reais. Tá? Só para o telespectador ter ideia, no ano de 97 existia uma paridade de 1 para 1 entre dólar e real. Então nós estamos falando de algo hoje em torno de 50 bilhões de reais. Tá? Esse era o tamanho da dívida do Rio Grande do Sul em 1997. Bom, para poder privatizar e jogar dinheiro no caixa, era preciso que as estatais em questão, tipo a CRT, a CE, elas fossem, e alguns bancos, né? Eu vou citar o Meridional, por exemplo, né? Que era um banco que tinha suportado um passivo do sul brasileiro. Então, tu tinha uma série de meandros ali que justificavam, né, fazer com que o Estado assumisse uma dívida com a União e entrasse nos seus cofres a receita dessas vendas. Era uma decisão política da época. Pois bem, esse contrato foi feito, o valor do pagamento era uma parcela mais ou menos nos moldes do financiamento imobiliário. Tá? Ele era equivalente a 13% da receita corrente líquida tributária do Estado,
corrigidos pelo IGPM mais 6% ao ano. Então, esse era o valor, né, da dívida, né, 9,8 bilhões, e o valor da parcela era 13% da receita, corrigidas pelo IGPM mais 6% ao ano. Se tu fores lembrar, a inflação na época era em torno de 28%. Então, o parâmetro monetário na época justificou o contrato como sendo um contrato de pai para filho. Tá? Buenas, o grande problema de tu fazer um contrato de longo prazo desses é que as variações inflacionárias não são previsíveis. Então, o que aconteceu? Por mais que o Estado pagasse o valor da parcela, o saldo devedor que sobrava depois do abatimento da parcela crescia de forma desproporcional. Então, ao longo do tempo, o que veio acontecer? Né? Conforme a gente foi pagando, o valor que ia sendo aplicado de juros e correção monetária, ele não era batido na proporção de forma a zerar o débito no final do pagamento. Entendeu? E aí a gente tem um fenômeno também, né? Que uma dos mitos que a gente tem que tirar é o seguinte: a dívida do Estado do Rio Grande do Sul é decorrente de déficit orçamentário? Não e sim. Os déficits orçamentários do Rio Grande do Sul foram consolidados no ano de 98. Porém, a União não aportou nenhum recurso novo para os cofres do Estado até 2020. E eu ponho 2020 entre aspas ainda, porque 2020 é auxílio emergencial que vem para os estados. Então, o déficit orçamentário que existe, né, que existiu até 98, ele foi consolidado nessa dívida. Então, de 98 até 2020, não houve um recurso novo que justificasse, né, a afirmação de que a União ajudou o Estado pelas más gestões. Então, a gente tem que considerar isso também. Tá? Então, esse é um mito que cai. Outra circunstância que agravou o orçamento foi o seguinte, né? As leis Candir, que são aquelas leis, não sei se tu lembra daquele programa do Fernando Henrique chamado Exportar ou Morrer. Né? Legal, né? Muito joia. Somos todos a favor do agronegócio, tal. E péssimo pro erário. Porém, é o seguinte, né? A União deu isenção de tributos estaduais. Então, por exemplo, não, vamos exportar ou morrer, mas assim, ó, a verba que nós vamos dar isenção é o ICM, que era a receita do Estado. Em compensação, as verbas federais, de impostos federais, não houve isenção. Então, tu teve essa circunstância de 13% da receita corrente líquida ficar comprometida, tu teve essa circunstância de desonerações da cadeia produtiva de ICMS, né, de arrecadação de ICMS, e tu tem uma dívida que cresce em fatores inflacionários cujo pagador não tem controle. Então, em 2002, nós estávamos na seguinte situação. Bom, nós temos um passivo de 20 bi e já pagamos 18. Tá, esse foi o questionamento que se fez em 2012. Né? Bom, o tempo passou, nós temos que lembrar que esse espaço de 17, 18 anos, que culminou no governo Sartori, isso de certa forma implicou em várias reduções de capacidade do Rio Grande do Sul em investimentos, em qualificação de pessoal e uma série de outras coisas. E nós temos que considerar também um outro fator, o envelhecimento do quadro de servidores públicos do Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, acredito que pelos números hoje, nós devemos estar com 60% do quadro aposentado. Então, olha só o que tu tem com as finanças. Tu tem uma dívida que cresce em fatores e indexadores imprevisíveis. E exponenciais. Exponenciais, né? Porque se tu pegar o IGPM, por exemplo, na crise, em determinadas crises, tipo a crise que houve em 2008, nós chegamos a ter 22% de inflação. Tu vai pegar, por exemplo, a alta taxa de inatividade do Estado. Tu vai pegar a desoneração das exportações que atinge cheio as receitas dos estados exportadores, e tu tem também um outro fator que é o seguinte, tu tem um rearranjo das despesas obrigatórias vinculadas, né? Então tu tem um percentual fixo tu tem um percentual fixo de possibilidades de gasto, né? Que é a lei de responsabilidade fiscal, e tu tem a vinculação das receitas. Tá, que é um percentual em educação e um percentual em saúde.
Então, tu tem uma camisa de força, né, que te impede de respirar e, ao mesmo tempo, te impede de abrir a botoadura para poder respirar melhor. Então, essa é a situação da dívida. Tá? Bom, o que a gente tem questionado muito, e foi uma posição que a Ordem dos Advogados do Brasil, através do presidente Leonardo Lamarck e do presidente Ricardo Breyer, questionou, né, quando houve o chamado, começou lá no governo Temer, que é o Plano de Recuperação Fiscal. Olha, nós entendemos que, considerando uma perícia judicial que foi feita no Supremo Tribunal Federal, que apontou que os juros aplicados, eles foram juros aplicados de forma capitalizada, o que tem vedação legal, que os fatores inflacionários foram distorcidos em razão de sazonalidades do índice. Mas isso tudo a gente aceitou em 97. Aceitou em 97, mas aí é que entra... Pode ser questionado em qualquer Pode tempo. ser questionado. Por Claro. exemplo, assim, ó, tu tem algumas situações, tá, que a gente conseguiu demonstrar contabilmente que aqueles recursos que a União repassou para o Estado, ela emitiu títulos. Esses títulos que ela emitiu, ela já quitou. Ou seja, o custo da captação desse recurso que ela passou para o Estado do Rio Grande do Sul já foi quitado. A visão é clara de que essa dívida já não existe mais. Exatamente. Aí, se tu avaliar sob a perspectiva de que não existe no regramento jurídico a possibilidade de um ente federado cobrar juros ou oferir lucro de operação de crédito com o ente federado, É só o nosso dinheiro que subiu, né? É o nosso dinheiro que subiu, só isso. Então, porque a função do Estado não é dar lucro, a função da União não é dar lucro. Então, se tu ajuda um ente federado a cumprir sua função constitucional, que é educação, saúde, segurança, tu não tem que lucrar com isso. Então, o que a gente está colocando? Que desde 2014, considerando o fator custo que a União captou para emprestar o dinheiro e o custo que ela teve já foi pago, considerando as parcelas que a gente já pagou, porque se tu considerar, né, pelos cálculos que foram apresentados pelo ministro Paulo Guedes, né, vou pegar o Sartori, por exemplo. Tá? O Sartori, em dezembro de 2018, ele ia assinar o 6º aditivo da dívida, que era um acerto. Né? Em dezembro de 2018, o valor da dívida era 40 bi. Tá? 40 bi. Em dezembro de 2021, quando o governo do Estado do Rio Grande do Sul fez a adesão ao regime de recuperação fiscal, tá? Através do 7º aditivo, isso tudo são dados que estão no site do Cefaz, o governo Leite assumiu um passivo de 74 bi. Dobrou de novo. Ou seja, tu tem em 3 anos quase 100% de acréscimo, sem R$1 de entrada de dinheiro novo, entendeu? Então, nós temos a seguinte situação consolidada até 2021. Nós pagamos 45 bi e devemos 75. Qual foi o custo de captação para a União, considerando que a União, pelos dados que a gente tem, quitou esses títulos que foram emitidos em 98 em 2007? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, como é que a União faz a captação de recursos? Né? Ela emite títulos. Se tu pegar lá em 98, 99, quando a gente teve algumas crises que o pessoal não vai lembrar que é mais novo que nós. Nós tivemos a crise russa, nós tivemos a crise dos tigres asiáticos, nós tivemos a crise do subprime americano, que foi de 2008. Naquele momento em que houve elevação de juros, o governo emitiu juros a valores a percentuais mais altos. O que ele fez no segundo momento? Quando estabilizou a economia, melhorou o cenário, ele comprou os títulos de volta e emitiu com juros menores, entendeu? E é o que está acontecendo hoje. Hoje, o que está acontecendo? Se tu considerar 2019, a taxa Selic estava a 8. Hoje, emite taxa Selic a 13. O que vai acontecer quando o juro baixar? O governo vai recomprar esses títulos e substituir o de 13 por de 8. Isso é comum no mundo inteiro. Então, o que a gente tem como perspectiva olhando a dívida de determinados entes federados, entre as quais o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e Minas Gerais? Que essa dívida, se tu considerar a perspectiva do custo financeiro para o ente federal da União, ela já está paga. Entendeu? Por isso que tu vê, né, alguns fatores de divergência política sobre essa questão da dívida, porque dependendo do setor que tu considerar, entendeu, do setor econômico que vai opinar sobre isso, ele vai ter uma opinião diferente. Ele vai emprestar a visão dele. Exatamente. Assim, que é um querer dele. Exatamente.
E isso me faz te colocar a seguinte situação. Aí eu vou passar de entrevistado para entrevistador. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, em teto de gastos, tá? O que é o teto de gastos? Se tu é um cara que recebe um salário, o telespectador vai entender. Se tu recebe R$2.000, o teu teto de gasto é 2.000. Porém, é o seguinte, aconteceu uma situação eventual qualquer lá, furou, bateu o carro, a sogra passou mal, o filho quebrou o braço no colégio, né? Tu tem uma circunstância extraordinária que tu tem que, de repente, furar o teto de gastos. O que tu faz? Tu vai e capta recurso via cartão de crédito ou cheque especial. Ok? Ok, a situação é emergencial. Então, o que tu faz? Tu pega dinheiro que tu não tem e aporta para pagar obrigações. Entendeu? Só que o seguinte, né? Essa obrigação é o juro mais caro do mundo. Cheque especial, cartão de crédito, é o juro mais caro do planeta. Quando tu tem uma linguagem de governo que diz o seguinte, vamos furar o teto de gastos, o que tu tem? Nós vamos gastar uma carregada. Quem é que vai ganhar dinheiro com isso? É o povo lá? Não, é o banco. Entendeu? E aí, quando a gente tem o discurso político alinhado com determinados segmentos, ele vai calibrar o discurso dizendo o seguinte, olha, precisamos ter responsabilidade sobre os contratos. Precisamos ter responsabilidade com a palavra dada e empenhada em contratos. Precisamos ter responsabilidade, tu entende? Então, a jogada de palavras que tem em cima dessa questão da dívida, ela é muito, que eu chamo raposiana, né? Capciosa, né? Raposiana. Doutor, evidentemente que nós não vamos esgotar esse assunto aqui, também não vamos conseguir resolver o problema do Estado, mas emprestar a tua visão do que vocês enxergam e do que a gente ainda tem para discutir é muito importante. Acho que a gente entra num novo momento com os novos governos, seja a continuação do que nós temos ou não, de rediscutir isso novamente, né? A necessidade de nos posicionarmos de forma a discutir isso. Tomara que a gente consiga, sob a sua visão, sob a sua visão, fazer um acordo muito melhor do que este que está vigente agora, né? Só para ter uma ideia, essa situação que eu estou relatando aqui, ela não é novidade. Ela já tem 20 anos. Perfeito. E é a primeira vez que está na boca de uma eleição. Hoje eu peguei um Uber, né, que veio discutir essa questão da dívida da União, né? Os governos são perdulários, né? Ou seja, quanto mais se discute, mais se torna democrática a visão sobre um determinado problema e novas soluções vão aparecer. Adorei falar contigo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo hoje numa conversa de peso com o advogado Dr. João Darzoni Júnior. Um oferecimento de Sicredi, Faculdade NH, Mercator e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.